Olá, vamos falar aqui então sobre como calcular máscaras de subrede e subredes, né? Vamos começar então aqui por entender como é que funcionam as classes, né? Nós temos três classes aqui possíveis de calcular máscara de subrede: A, B e a C. A classe D, que também existe, é uma classe experimental. Ela não entra nesse tipo de cálculo. Ela é feita mais para, como o próprio nome diz, fazer experimentos ou os IPs são reservados, né? Então, primeiro vamos entender de que IP até que IP essas classes funcionam, né? Então, aqui, se nós fizermos o endereço de um IP, nós temos que, se for na classe A, nós escolhemos de 0 até 127. Se for na classe B, nós escolhemos de 128 até 191. E na classe C, de 192 até 223, né? Uma curiosidade aqui, talvez nós esquecemos de como essas classes, como é que lembrar qual é a faixa, quantos IPs tem aqui, né? Começa então na A, começa sempre do 0, B 223, né? Aqui nós temos 128 faixas de números IPs, né? Aqui nós temos 64, aqui nós temos 32. Se você consegue lembrar que na A tem 128, na B tem 64, na C tem 32, fica fácil, porque A começa no 0, aí você vai 0 mais 127, porque o 0 também é incluído na conta, né? Então, tendo 128 IPs aqui, lembrando que aqui 128 mais 63, tendo 191, né? E 192 mais 31, tendo 223 IPs, né? Então, aqui é um jeito de conseguir lembrar de que faixa até que faixa vão esses IPs, certo? Temos também aqui, então, vamos montar uma tabela que ajuda bastante quando a gente vai calcular a máscara de subrede, né? Vamos botar e deixar aqui do lado e depois vai utilizar ela. A tabela basicamente começa em 128, vai para 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, né? Basicamente, nós temos aqui os 8 bits, né? De qualquer uma das máscaras que nós iremos calcular, né? Vou deixar um pouquinho maior aqui, porque a gente pode usar ela mais de uma vez para mais de um cálculo. Tá. O que nós temos então? Vamos então aqui começar com um exemplo. Se você quer montar uma subrede, não, desculpa, você tem uma empresa, essa empresa quer montar subredes, uma em cada departamento dela. Então, digamos que essa empresa tem aqui, digamos, 6 subredes, né? A gente só pode pegar números que é exponenciais de 2. Então, aqui começamos com 2 a primeira. Nós podemos pegar, então, montar com 2 subredes, ou 2 a segunda, montar com 4 subredes, né? 2 a terceira, montar aqui com 8 subredes. Veja que não tem 6 subredes, né? Então tem aqui 4 e 8 subredes. Obviamente nós não vamos pegar 4, mas nós pegaríamos 8 e 2 nós simplesmente ignoraremos. Então aqui é 2 a terceira, né? Então o que a gente vai fazer aqui na tabela é completar com 1 da esquerda para a direita, né? Completar com 1 3 vezes, né? Porque aqui está o 3. Então entendemos que aqui, e o resto a gente completa com 0. Então funciona mais ou menos, a ideia dessa tabela funciona assim. Aqui essa tabela já te dá 3 coisas. Você monta aqui os 3 primeiros, então, 2 elevados aos números, a quantidade de números 1 que tem aqui, que aqui é 3, te dá a quantidade de subredes que essa sua rede pode ter, né? Se você pegar aqui e fazer a mesma coisa só que em vez dos números 1 elevar o 2 aos números zeros, quantidade de números zeros, né? Então aqui nós levamos 2 aos 5 números zeros restantes. Nós teremos quantos hosts, ou melhor dizendo, quantos IPs são possíveis em cada subrede. Então aqui é o número de IPs disponíveis, né? Então aqui é o número de IPs disponíveis, né?
aqui é o número de subredes, aqui é o número de IPs, certo? Esse daqui vai dar um valor de 8, só que nós queremos só 6, né? E em cada subrede vai ter quantos IPs disponíveis para nós utilizarmos, né? Então aqui em cada subrede vai ter aqui no caso, aqui é 8, é 16, é 32, né? Então são 32 IPs disponíveis, né? Em cada uma das 8 subredes. Não são 32 hosts disponíveis, ou melhor dizendo, não são 32 computadores que podem estar ligados naquele local, né? O que acontece aqui é o seguinte: o primeiro, isso também é importante nós lembrarmos. Então, o primeiro IP, uma faixa de IPs de uma subrede ou de uma rede, é sempre o IP de endereçamento, aqui no caso da faixa da subrede, endereçamento de subrede, né? É o endereço lá da subrede, né? Subrede, né? E o último, então aqui o último nós podemos, vou escrever aqui, né? Então primeiro aqui o último, né? O último então vai ser sempre o endereço do broadcast da rede, né? Endereço de broadcast. Então, isso é sempre importante lembrar. Uma faixa de IPs, quando perguntarem qual que é o endereço da rede, esse vai ser sempre o primeiro endereço daquela faixa e o último vai ser o endereço de broadcast. Então, aqui, como é que nós sabemos quantos computadores, né? Então, hosts, né? Nós poderemos utilizar naquela subrede. Por cada, né? Então, hosts por cada subrede, né? Vou diminuir aqui que nem aqui, vou por sub só, né? Então nós temos aqui uma quantidade de número de IPs, que no caso aqui é 32, menos 2, que é o do endereço de subrede e do endereço de broadcast, dando um total de 30 computadores disponíveis para uma rede. Se eu precisasse de mais, e obrigatoriamente 6 departamentos, 6 subredes, eu teria que já, aqui a gente está trabalhando com a classe C, a gente teria que subir a classe, para conseguir mais possibilidades de subredes e de IPs, né? Diminuindo também a quantidade de endereços aqui disponíveis, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas funciona proporcional, né? A classe A tem menos endereços, mas, digamos assim, IPs disponíveis, endereços no sentido de endereço de localização da rede. Depois nós falamos melhor sobre essa área, né? Então aqui nós temos hosts por cada subrede, são 30, certo? Bom, nós achamos aqui o número das subredes, né? Quantidade de computadores IPs disponíveis, né? Nós vamos então aqui pegar e vamos descobrir como é que faz. Então, como é que eu descubro qual que é a minha máscara, né? Então, o cálculo da máscara nesse caso é simples. Esses números que estão aqui em cima, você vai somar simplesmente os que tem 1. Então, eu tenho 1, 2 e 3 1s. Eu tenho no 128, 64 e 32. Eu somo o 128 com 64 e somo ele com 32, né? Aqui vai dar 224, certo? Então, o que acontece aqui é o seguinte, a minha máscara aqui, como eu estou na classe C, a classe C, ela basicamente é assim, né? 255, aqui eu estou falando da máscara, né? Então, vou por aqui, né? Máscara. Minha máscara. Ficou ruim para ler, né? Vou pôr aqui para cá, né? Deixar um espaço aqui, ó. Máscara, né? Então aqui está a minha máscara então de subrede. Nesse caso eu estou usando uma classe C. Eu estou querendo aqui então
8 sub-redes, na verdade são 6, mas 8 duas a gente dispensa, mas são 8 que tem que trabalhar, né? Então a gente tem aqui o 255.255.255. E aí o ponto aqui vai ser aquela soma, né? Que deu 224. Então essa daqui vai ser a nossa máscara de subrede, né? Agora, aqui nós temos faixas de IPs, né? As faixas de IPs aqui, a gente vai ter faixa de IP para 8 subredes. Sempre lembrando que começa no 0 e vai indo para frente, né? Como assim? A gente está aqui, a gente escolheu a classe C. Nós podemos então começar com qualquer IP que seja desde 192, né? A gente pode escolher um endereço. Aqui o endereço ele são 3 de endereço na classe C e um de host. Então a gente pode escolher aqui no primeiro qualquer um desses de 192 até 223, né? Então vamos escolher aqui, por exemplo, para ficar fácil de entender, 192 que é o primeiro mesmo, né? A gente vai pôr aqui, por exemplo, ponto, não trabalhando então com reservado, vamos pôr aqui, por exemplo, ponto 40, ponto 40. São também dois endereços, aqui eu posso escolher qualquer um, porque ainda está dentro da faixa do 192 para cima, né? Então aqui eu tenho 192.40.40. Ponto. Aí aqui começaria então no 0, né? E aí essa daqui seria então nossa primeira subrede. Começa no 0 e aí você soma mais 31, né? Porque o 0 também conta. Então isso daqui vai até essa faixa daqui vai até o 192.40.40, porque é o mesmo endereço, ponto. Aqui no caso é 31, né? E assim por diante. Vamos fazer aqui na outra folha, então, todos os nossos endereçamentos, né? Então aqui, vamos já pôr aqui em cima o endereço, né? Da subrede, endereços, né? Então, endereços, né? Vai pôr aqui endereços da subrede e o de broadcast de cada uma das subredes, né? Então aqui começa o seguinte, vai ser a mesma ideia daqui, né? Dessa folha anterior aqui, né? Aqui a gente já tinha feito o primeiro, vou pôr ele aqui de novo para a gente entender. Se nós estamos trabalhando aqui então com uma rede que o primeiro endereço dessa subrede aqui então vai ser, a gente vai estar trabalhando então com o endereço 192 ponto 1 ponto 1 não, ponto 40, então aqui ponto 40 192.40 ponto 0 é o primeiro, que vai até o 192.40.40 pontos 31, né? Porque aqui nós temos 32 hosts por rede, certo? Então aqui nós temos 32 hosts começando no 0. Nós vamos ter então aqui 6 subredes, porque a gente vai dispensar as últimas duas, porque não interessa, a gente tem 6 departamentos. Então aqui a gente vai por aqui 192.40.40. Esses 192.40.40 vai sempre se repetir porque aqui é o endereço que nós escolhemos. Nós podíamos ter escolhido qualquer endereço que ia de 192 até 223, porque nós estamos trabalhando aqui com classe C, né? Aqui vai do 32, então, né?
até o 63, né? 192.40.40.63. Nosso próximo também a mesma coisa, 192.40.40.64. 64, né? Aí vai aqui 192.40.40, né? Ponto 95, né? Sempre tem que ter 32 IPs na faixa, né? Aqui vamos para o quarto. 192.40.40.96 até o 127.127. 192.40.40.127. E assim, vamos fazer então aqui até a sexta, né? 192.40.40. Aqui 128. Até 192.40, né? Ponto 40, né? Aqui até o mais 32, aqui daria 60, né? Só que na verdade vai ter 159 para ter 32 IPs, né? Aqui a última, nossa última rede aqui vai ter 192.40.40.160 até 192.40.40. Aqui 191, certo? Então nós temos aqui nossas faixas de IPs, né? 0, 32, 64, 96, 128, 160. 31, 63. E interessante porque aqui a gente já sabe que esse daqui, nosso primeiro endereço sempre vai ser o endereço da subrede, nesse caso. Então, aqui, dessa subrede aqui do primeiro departamento é o ponto 0. Do nosso segundo subrede, endereço 32. E assim por diante. Então, esses daqui são os nossos endereços de subrede. E esses daqui são nossos endereços de broadcast. Sempre o último é o de broadcast, sempre o primeiro é o de endereço de rede. Certo? Bom, vou parar por aqui, né? Depois eu continuo com as próximas coisas, que é, por exemplo, a gente entender da onde vem aqueles endereços IPs com barra alguma coisa, né? E também da onde, como é que a gente tira, então, que subrede ele está, que broadcast ele está, de um IP ou de um host qualquer dentro de uma subrede grande. Tanto tendo o endereço do host e da subrede, como também só tem endereço do host barra alguma coisa, que aqui subentende-se qual vai ser a máscara, né? Depois a gente vai entender isso melhor, tá bom? Por enquanto é só, obrigado.